Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Alencar, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e estou aqui hoje para dar uma dica para você. Olha só, do que vamos tratar? Joga na tela. Horas in itinere. Vem comigo aqui. Horas in itinere, um tema muito frequente nas provas da OAB. Ah, professor, mas eu não sei nem do que se trata. Se cair na prova, vou me dar mal. Não vai mais, sabe por quê? A partir de agora, vamos aprender sobre horas in itinere. Olha só, primeira coisa, quando a gente fala de horas in itinere, a gente tem que ter em mente que estamos falando de jornada de trabalho. E para compreendermos melhor horas in itinere, que a gente já viu que se trata de jornada de trabalho, de um tema, dentro de jornada de trabalho, precisamos entender que jornada de trabalho, existem 3 teorias da jornada de trabalho. Temos 3 teorias. Professor, nunca ouvi falar dessas teorias. Vamos aprender agora. Olha só, a primeira teoria da jornada de trabalho diz respeito à teoria de tempo de trabalho efetivo. Tempo de trabalho efetivo. Ou seja, vai contar na jornada de trabalho do empregado apenas o período de efetivo labor, apenas aquele período que de fato ele esteja trabalhando. É bem verdade que essa teoria não foi adotada. Beleza. Temos ainda a teoria de tempo de trabalho e à disposição, ou seja, vai contar como tempo na jornada de trabalho tanto o período que o empregado esteja aguardando ou executando ordens. E é bem verdade que essa é a teoria adotada, inclusive por força do artigo 4º da CLT. Olha o que diz o artigo 4º da CLT. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição. Então, olha aqui, à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressamente consignada. Portanto, já sabemos que a teoria adotada é essa aqui, pelo nosso ordenamento. Mas temos ainda uma terceira teoria, que é a teoria do tempo de deslocamento. Ou seja, o tempo gasto com casa, trabalho e trabalho-casa também seria computado. Mas é bem verdade que por força do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, perceba que eu coloquei aqui a parte inicial, a regra é que essa teoria não se aplica. Olha só o que diz o artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho, ou seja, casa, trabalho, e para o seu retorno, ou seja, trabalho, casa, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. Vamos parar por aqui, porque como eu disse lá, parte inicial. Então, volta aqui, parte inicial. Não vamos ler daqui para cá. Será outro momento. Então, o que a gente viu? Que a regra, não se aplica essa teoria. Beleza, vem comigo aqui. Então a gente já sabe que aquele tempo gasto pelo empregado no trajeto residência-trabalho, trabalho-residência, não é computado na jornada de trabalho. Já vimos, por força do artigo 58, parágrafo 2º, parte inicial. Só que tem exceção. E a exceção
é onde está as horas in itinere. Olha só, é aqui, ó. As horas in itinere, portanto, vai estar na exceção da teoria de tempo de deslocamento. Ou seja, o que se trata aqui? Está na tela. Horas in itinere. Computa-se na jornada o tempo de deslocamento. Então, olha só, a regra é que o tempo gasto com o trajeto, residência, trabalho, trabalho, residência, não é computado, exceto nos casos de horas in itinere, que aí, nesse caso, aí sim, as horas do trajeto serão inseridas na jornada de trabalho. Mas olha só, quais são essas hipóteses? Vamos para a tela. Olha aqui, eu separei as hipóteses. Olha lá, primeira hipótese de horas in itinere. Quando o empregador fornecer a condução, então o empregador forneceu a condução, mas o local de trabalho for de difícil acesso, ou então o local de trabalho for não servido por transporte público. E isso não sou eu quem está falando. Quem está falando é o artigo 58, parágrafo 2º, e agora parte final. Olha só a parte final que eu tinha separado naquele outro momento. Olha aqui. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho. A gente já viu isso. Beleza. Salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então, já temos aqui a primeira hipótese. Vem comigo, o empregador fornece o transporte, o local de trabalho é de difícil acesso ou não servido por transporte público, o trajeto gasto com o deslocamento residência, trabalho, trabalho, residência, será computado na jornada de trabalho. Beleza, mas ainda temos mais uma hipótese, que é a hipótese prevista na súmula 90, item 2. Qual é? Quando houver incompatibilidade de horários entre o início e término da jornada e os do transporte público regular. Se houver incompatibilidade de horários, então, de acordo com a súmula 90, item 2, o tempo gasto no trajeto do trabalho, na ida ao trabalho e da volta do trabalho, será computado na jornada de trabalho. Beleza, vamos dar uma lida então? Olha aqui, súmula 90, item 2, está aqui na tela. Olha só, a incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera direito às horas in itinere. Como já estamos com a súmula aberta, vamos dar uma lida. Item 1. O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador, olha aqui a condução, até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Já vimos isso no artigo 58, parágrafo 2º, parte final da CLT. Olha aqui, muita atenção com isso. Se na questão falar mera insuficiência de transporte público, olha lá, a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in itinere. Item 4. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas in itinere remuneradas limita-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Vem comigo só para eu explicar. Vamos imaginar que o empregador forneça o transporte. Porém, em determinado período, aquele trajeto ele era alcançado pelo transporte público regular e uma outra parte não. A contagem para
fins de horas in itinere será limitada apenas à parte em que não era possível, em que não havia transporte público regular. Beleza? Muita atenção com isso. E item 5, considerando que as horas in itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Vem comigo? Ou seja, já que vai computar na jornada de trabalho do empregado, se ele gasta, por exemplo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e a jornada de trabalho dele é de 8 horas diárias, ele vai poder trabalhar efetivamente ali apenas 6 horas, porque o tempo de trajeto será computado. Ah, professor, mas ele não respeitou. Eu gasto 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ainda fico lá 8 horas. Vai ter que pagar como horas extraordinárias, com um acréscimo mínimo de 50%. Beleza? E, para finalizar aqui, para não ter erro na hora da nossa prova, súmula 320. Olha lá, o fato de o empregador cobrar, muita atenção com isso, o fato do empregador cobrar pode ser parcialmente ou não, importância pelo transporte, para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas in itinere. Ou seja, se na questão falar que o empregador cobrava parcialmente ou total, isso não exclui a responsabilidade do empregador pelas horas in itinere. Beleza? Então, ficamos aqui com essa regressiva, um tema muito interessante, muito provável de cair na sua prova e aguardo vocês em outro momento.